Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou o professor Guilherme Falck e hoje vamos falar um pouquinho sobre o filme Predestinado. Muito interessante. Depois da vinheta, vamos conversar um pouquinho sobre este filme. Assisti ontem o filme Predestinado, queria ter ido ver no cinema, mas não consegui. Aí ontem consegui então baixar o filme e assistir o Predestinado, falando sobre Arigó, o grande médium Arigó, que fazia cirurgias espirituais. O filme é bastante interessante, ele vem num momento um pouco complicado e talvez até por isso não tenha tido tanta repercussão quanto deveria se ter. O filme vem após o grande escândalo que aconteceu de João de Deus, que, além de fazer cirurgias, fazia algumas outras coisas que não merecem ser mencionadas neste vídeo. Mas José Arigó era algo diferente. A gente vê no José Arigó o sistema real do espiritismo, aonde não há cobrança nenhuma para realizar os tratamentos, muito diferente do que acontecia lá com João de Deus, que acumulou uma grande fortuna. José Arigó, não. José Arigó relutou para começar a utilizar as suas capacidades mediúnicas. O filme é muito interessante em mostrar esse momento onde Arigó reluta em participar dessas cirurgias patrocinadas por Dr. Fritz, um médico alemão. Mas Arigó, mesmo assim, acaba cedendo porque vê que é importante essas cirurgias que ele irá realizar. É interessante também notar que, dentro do espiritismo, quando se fala em cirurgias espirituais, tratamentos com fluidoterapia, etc., são tratamentos que não se envolvem com a medicina tradicional. São tratamentos que buscam ser paliativos, que buscam tratar doenças mais espirituais, né? E nunca se realiza o corte. José Arigó era diferente. Por Dr. Fritz, ele tratava doenças realmente complicadas, como tumores, e ele realizava o corte. As imagens são realmente bastante impressionantes, aonde Arigó, com uma faquinha, ele colocava nas pálpebras da pessoa, lá no globo ocular, fazia cortes e retirava tumores físicos materializados. E realmente eram curas fantásticas e inexplicáveis perante a medicina. Obviamente, por ser realizado com o corte e ser realizado em questões bastante graves, como câncer, entre outras, Arigó foi condenado por prática de curanderismo, que é crime aqui no Brasil. E como tal, né, essa prática ela não é permitida e nem é uma prática que o espiritismo recomenda. Contudo, naquela época, né, e com essa destreza toda que Arigó realizava, essas práticas, chamou realmente muito a atenção e realmente fez curas espantosas. O filme relata muito bem tudo isso, mostra muito bem como eram feitas aquelas curas. O ator é o Selton Mello e ele interpreta muito bem o Arigó. Inclusive, diz o próprio ator, o Selton Mello, que antes do filme ele era cético em relação a esse tipo de coisa. Posteriormente, ele acabou sentindo a presença de Arigó durante a presença de Arigó não, a presença de Dr. Fritz, tá? Durante as gravações, etc. E ele, então, realmente começou a acreditar nessas questões. Mas, enfim, o filme é realmente muito interessante. Ele é um filme espírita, que trata da temática espírita, porém ele trata de uma questão que não acontece mais nos dias de hoje, que são essas cirurgias com corte. Hoje em dia, as cirurgias espirituais são realizadas apenas de forma espiritual, sem a necessidade do corte físico, porque realmente não há essa necessidade, né? Dr. Fritz realizava com o corte, eu não sei bem o motivo de ele utilizar o corte mesmo, né?
Mas enfim, como diz no filme, o Dr. Fritz disse que tudo aquilo ali havia provado a existência da cirurgia espiritual, da cura espiritual, e que então o que eles tinham se programado, provavelmente no Entre Vidas, o que havia sido programado havia sido cumprido. O filme é muito interessante, ele narra toda a história, então, de Arigó, esse médium, e até o momento do seu desencarne, que foi um desencarne tanto quanto trágico. Ali no filme explica muito bem o motivo desse desencarne, o porquê desse desencarne. Também trata de uma questão que eu acho muito interessante relevantar sempre, né? Que a gente fala na cura espiritual, etc., utiliza reiki, utiliza isso, utiliza aquilo para as curas espirituais, mas muitas vezes determinadas coisas acontecem dentro da nossa própria casa e a cura não acontece, embora você trate uma pessoa que você nunca viu e às vezes a cura acontece, né? E ali fica muito bem explícito que determinadas pessoas não podem ser curadas, né? E não é maldade isso, não é maldade de Deus que essa cura não venha, mas é porque existe a lei do karma, né? Existe determinadas doenças que a pessoa precisa passar por aquilo ali, é uma necessidade de aprendizado, é algo que provavelmente ela já tinha se programado para passar no seu período intermissível entre vidas, e por esse motivo aquela cura não lhe é proporcionada. Vejam Chico Xavier, que trabalhava psicografando muitos e muitos livros, precisava da sua vista, mas ele tinha profundos problemas na vista. E ele não foi curado da vista. Por que ele não foi curado? Se ele estava ali numa relação muito próxima com os espíritos, com os amparadores, com Emmanuel, com André Luiz, por que eles não lhe ajudaram nesse quesito? Porque era necessário que Chico passasse por isso. Mesma coisa são as pessoas que vão fazer determinadas práticas para a cura do seu corpo físico e essa cura não acontece. Não acontece, não é por imperícia, não é porque Deus não quer, mas sim porque há necessidade daquilo ali. A gente está num plano físico, temporariamente, como uma grande escola, aprendendo as nossas lições. Pode parecer muito triste naquele momento onde a pessoa está passando por aquela doença física, mas quando ela passa pela transição, tudo vai ficar esclarecido, o do porquê da necessidade de ter passado por determinadas doenças. Então, esse filme é bastante interessante, que trata dessa questão tão polêmica como foi a de José de Arigó, nessas cirurgias espirituais, nos faz lembrar do caso João de Deus, que também tem uma repercussão negativa muito intensa e fala de questões de curas, etc. É algo bem interessante também para comentarmos, mas não vem ao caso agora, né? Não confundamos José de Arigó com o Dr. Fritz com João de Deus. São casos muito, muito diferentes, tá? Mas enfim, fica aqui então essa dica de filme. Quem não assistiu, corra lá e assista, o filme é muito legal. Eu vou ver se eu pego agora, vou fazer uma pastinha com um drive online, né? Vou botar lá no meu OneDrive e vou botar o filme lá. E aí eu deixo aqui para vocês um linkzinho para vocês acessarem o filme. Mas é facilmente encontrado em torrent ali na internet, bem fácil de baixar também, para quem não teve a oportunidade de assistir no cinema e não quer comprar o DVD. Vale a pena assistir o filme, é bem legal, diversão garantida e muito conhecimento sempre. Fica aí a minha dica então. Paz profunda, muito obrigado por estarem aqui. Até o próximo vídeo.